Harry agora. Então é assim mesmo, né? Assim que ninguém é assim como a gente que acorda de madrugada, né? E, no caso seu, né, vai dormir com as galinhas, né? E acorda bem cedinho, né? 3 da manhã, sei lá, 3h30. Eu também não faço isso não, eu não consigo. Bom, tudo bem, eu vou botar para a bupada cantando jaiarada aqui, enquanto as pessoas chegam, um tempão que eu não faço isso, né? Então hoje eu fiquei com saudade de botar para a bupada. Radama Dava Kunjabihari Jaya Radama Dava Kunjabihari Sodanandana Bhajajana Ranjana Jasodanandana Bhajajana Ranjana Ramuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radama Dava Kunjabihari Gopi Janavala Ba Grivaradari Janavala Ba Grivaradari Jasodanandana Brajana Ranjana Jasodanandana Brajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jai 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 Hare Krishna Hare Krishna. Então, bom dia àqueles que já entraram. Fernando Araújo, né? Até agora só entrou o Haridas e o Fernando Araújo, né? Eu acabei de botar aqui no Instagram
né? Vamos ver se alguém vai entrar, né? Bom, então nós vamos, ó, já está entrando aqui, ó, algumas pessoas. Mercy Thing, isso deve ser alguém do exterior, né? Bom, gente, então é isso. Nós vamos continuar nossa leitura hoje, né? Quem não ouvir agora, ouve depois. A leitura do Srimad Bhagavatam, que já está correndo desde a pandemia, já estamos no canto 3, né, no capítulo 14 e no verso 35 e 36 do Srimad Bhagavatam, né? E o nome do capítulo é A Gravidez de Diti. A Gravidez de Diti, né? E o tema da aula de hoje é as preces de Diti ao Senhor Shiva após cometer atos pecaminosos, né? Então, um assunto meio polêmico, né? Porque existem aí várias perguntas, né? Por exemplo, uma das perguntas que se faz é: bom, se a pessoa tem relações com a sua esposa na hora do crepúsculo, sem saber, né, do fato de que esse horário não é auspicioso, o que vai acontecer? Shiva vai matar o embrião dela, né? Porque a maioria das pessoas não sabe isso, né? Até mesmo devotos, né? Da ISKCON, né? Muitos deles não sabem desse fato, né? Assim, não existe assim abertamente, né, nos livros de Prabhupada, né, sobre isso, e também isso não é divulgado, né? Então eu andei vendo que havia essa pergunta, né? Por que não se divulga isso para os grihastas, né? Ninguém sabe disso, né? Que não pode assim fazer o Garbhadana, que se fala, os devotos fazem Garbhadana, mesmo na verdade muitos devotos da ISKCON nem sabem como se fazer um Garbhadana Sanskara, né? Que é foi um rito que Srila Prabhupada aconselhou que os devotos deveriam fazer no ato da concepção, né? Acho que grande parte dos devotos não conhecem esse rito, né? E nem tão pouco tem informação sobre esse ponto do crepúsculo, desses horários, né? Meia-noite, crepúsculo, horário do Sr. Shiva, né? Então, o que acontece, né? Acontece que Prabhupada não botou isso nos seus livros, assim, básicos, são livros direcionados para leigos, né? Livros que foram direcionados para serem distribuídos amplamente para todas as pessoas da humanidade, né? Pessoas que totalmente leigas, que nem sabem quem é Senhor Shiva, nem sabem nada disso, né? E ele, então, essas instruções mais assim detalhadas, mais específicas, mais particulares, ele deu ou pessoalmente para os seus discípulos, ou então nas suas cartas, né? Existe assim uma coleção chamada Prabhupada Shikshamrita, que são as cartas de Srila Prabhupada, não tem em português, né? Mas eu tenho aqui em inglês essa coleção, são 3 volumes grossos assim, de cartas que Srila Prabhupada escreveu sobre todos os assuntos, né? Então nessa coleção, Jai Hanuman, antes tarde do que nunca, né? Sábado, fim de semana, né? As pessoas se atrasam, né? Jai Marama Dasa Dasa Hare Krishna, né? Então eu tô só em homenagem ao Hanuman, que está sempre aí, e hoje chegou atrasado. Eu estava dizendo isso, que por que essas, não é assim, as pessoas, mesmo devotos na ISKCON, desconhecem essa instrução de que não se deve ter relações sexuais com a sua esposa, ou mesmo assim, fazer o Garbhadana para concepção de filhos no horário do crepúsculo, né? E por que isso não foi divulgado, né? Me lembro que foi a Sundarang que
questionou isso, né? Por que não foi divulgado isso para os devotos, né? Assim, muita gente não sabe disso, né? E aí vai fazer, e como é que é? O embrião vai ser morto pelo Senhor Shiva, e por que as pessoas em geral, né? Se fizerem essa relação para ter filhos nesse horário, por que o filho dela não morre? Por que o Senhor Shiva não mata os filhos dela? Não, essa é uma pergunta, né, que pode se fazer, né? Porque a ignorância não é desculpa, como se diz, tem essa máxima, né? Ignorância não é desculpa. Você põe a mão no fogo, não sabe que o fogo queima, o fogo não vai assim, não vou queimar não, porque ele não sabe, não, o fogo vai queimar. Então, alguém pode perguntar, bom, a pessoa não sabia, né? E ela então fez esse ato, né, sexual nesse horário, que ela não sabia, né? E mesmo os devotos, né? Não está em nenhum livro que eu li, não está no Bhagavad Gita, não está né? Está no Bhagavata, né? Mas muita gente não leu o Bhagavata, né? Ainda, né? Tá ainda nos livros básicos, né? Bhagavad Gita, né? Nos livros menores, né? Os Upanishads, né? Néctar da instrução, e dão instruções gerais, né? Não dão instruções específicas sobre. Exatamente. Então, faz-se necessário traduzir e publicar as cartas de Prabhupada, né? Para o conhecimento de todos nós, né? Porque nesses 3 volumes, né? Eu tenho aqui em inglês, né? Grossos assim. Prabhupada não escreveu só livros, mais de 60 volumes. Ele escreveu muitas e muitas cartas. Muitas, centenas e centenas de cartas. Eu não sei quando ele conseguia tempo para tudo isso, né? Não tinha nenhuma carta que não fosse respondida, né? Eu, inclusive, eu pensei em escrever uma carta para Srila Prabhupada, mas eu pensei, ele não vai ler, ele não vai ter tempo para ler, né? Nossa, ele está publicando todo o Bhagavatam, todo o Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, como é que ele vai ter tempo de ler minha carta? Eu não sabia. Ele lia todas as cartas e respondia. E às vezes respondia com detalhes, né? Então, nesse Prabhupada Shichamrita, tem assim, dividido por assuntos. É dividido por assuntos. Então, fala sobre vida familiar, aí depois tem cartas sobre vida de Brahmachari, aí tem cartas sobre vida de sannyasi, aí tem cartas sobre cozinha, sobre culinária, aí tem cartas sobre a ISKCON, sobre como deve ser a ISKCON, né? Então, é tudo dividido por assuntos, né? E tem, assim, um capítulo inteiro só sobre instruções sobre a vida de Grihasta. Aí, nessas cartas, ele detalha todos esses pontos, né? Bem assim, detalhadamente. As pessoas ouvem, rito do Garabandhana Sanskara. O que é isso? O casal vai copular pretendendo ter filhos. Então faz o rito de Garabandhana Sanskara. Que rito é esse? Né? Cadê? Onde está a literatura falando sobre esse rito? Aí procura no Google, não vai ter igual que Srila Prabhupada instruiu, ou talvez tenha, eu não cheguei a procurar, mas o que o Prabhupada diz, que o Grihasta, quando vai preparar para ter um filho, ele deve os dois, né, cantarem 50 voltas de japa naquele dia. 50 voltas de japa. Esse é o rito que o Prabhupada deu, bem claro, bem simples, né? Naquele dia você não faz mais nada, vai cantar 50 voltas de japa, né? Escolhe um dia, de repente, que você não vá para o trabalho, que não tem que trabalhar, que não tenha outros compromissos, né? Escolhe um dia assim que vocês estão livres, aí canta 50 voltas de japa no período fértil da mulher, né? E assim, ora para Krishna, para Prabhupada, para Krishna, né? Para que venha uma alma assim iluminada, uma alma especial que nasça no ventre da esposa, né? Então esse tipo de comportamento atrai, né, almas assim muito avançadas que já vêm de outras vidas praticando Bhakti Yoga, né? E não só isso, mas no horário apropriado também. Então aí explica que o horário do crepúsculo não é aconselhado. Aliás, não se deve fazer nesse horário, né? E nem na meia-noite, nesses dois sandhyas, que diz, né? Que o dia é dividido em vários sandhyas, né?
O que são os sandhyas? São junções entre, por exemplo, crepúsculo, junção entre a tarde e a noite. É quando Nishinradeva matou Hiranyakashipu, né? Não era nem de dia nem de noite, né? Porque Hiranyakashipu tinha feito assim tinha conseguido a bênção de Brahma de não ser morto nem de dia nem de noite, né? Então o crepúsculo não é nem de dia nem de noite, o sol está se pondo, está de meia-noite, meio-dia, assim, não é nem dia nem noite, né? Então é um horário de Shiva, um horário inauspicioso para esse tipo de ato da concepção, né? Aí depois meia-noite também é horário de Shiva, onde ele passa com sua hoste de fantasmas, né? Aí depois, depois das 2h30, 3 da manhã, começa o Brahma Muhurta, aí já é um horário auspicioso, né? A junção entre a madrugada e o dia, quando o sol está nascendo, já é um horário auspicioso, né? Que na verdade é um horário até para meditação. Então também não é muito aconselhado, né? Não que seja um pecado, mas é um horário que a pessoa deve se dedicar à meditação, porque é horário auspicioso, que o sol está nascendo, um horário do Brahma, da espiritualidade, da meditação, né? Então também não é muito aconselhado, né? E meio-dia, né? Que é a junção entre a manhã e a tarde. Os devotos cantam, por exemplo, o Gayatri, quando o sol está nascendo, 1h30 antes, 1h30 depois, que é o Brahma Muhurta, depois ao meio-dia, pode ser meia hora antes, meia hora depois, e depois do entardecer, né? Pode ser também meia hora antes, meia hora depois do sol nascer, né? Então esses sandhyas, eles são horários bem assim específicos em que o devoto deve praticar nesses horários a meditação, né? Mas já no caso do crepúsculo da meia-noite é pior, porque é horário de Shiva, né? Então aí vem a pergunta, né? Mas se as pessoas não conhecem Shiva, ou então mesmo devotos que não sabem disso, né? Que não foram informados, porque pessoalmente eu obtive essas informações através dos devotos, né? Através daquela época a comunicação, não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia Google, nada disso. A gente não tinha acesso a Prabhupada diretamente, não podia nem assim conversar com algum devoto de outro país assim em tempo real, né? Era caríssimo uma ligação telefônica, né? E assim, então era tudo assim boca a boca, a informação que ia de boca a boca. Às vezes chegava deturpado, né? Muitas vezes chegava até a gente aqui, o Brasil, a América do Sul é um país fora da rota, né? Dos sannyasis, por exemplo, né? Os sannyasis ficavam só circulando, Europa, Estados Unidos, Índia, né? Inglaterra, tal. Até a África vinha mais sannyasis na África do que no Brasil, né? Então, de vez em quando vinha um ou outro sannyasi aqui, né? E a gente ia pegando assim informação, basicamente através de Hridayananda Maharaj e assim devotos que eram mais experientes. Então, eu fiquei sabendo desse ponto todo do Garbhadana Sanskara. Tinha que fazer jejum nesse dia do Garbhadana Sanskara, né? O homem comer Mahaprasada e a mulher jejuar, né? E assim fazer uma austeridade. Aí na hora do Garbhadana Sanskara, a casa tinha que estar limpa, tinha que colocar água assim, nas saídas, assim, se entrar algum fantasma, cair dentro da água, tinha tudo isso, incensar tudo, né? Toda uma assim, uma preparação, assim, né? Botar mantras tocando, né? Então, assim, no ambiente, tudo para afastar maus espíritos e, principalmente, no meu caso, foi em Nova Gokula, que é um lugar sagrado, né? Então, isso aí a gente foi aprendendo através de boca a boca, informações boca a boca, né? Então, vamos então ler o verso de hoje, depois vamos comentar mais a esse respeito, né? O assunto de hoje, o tema, é as preces de Diti ao Senhor Shiva após ter cometido atos pecaminosos.
tá? Então vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar o Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes, né? A Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasya Lokasya Dhanyam Swastanam Mahats. Esse Bhagavatam, ela é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao benefício último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem-aventurado, todo completo e todo bem-sucedido. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana de Bisaha Kalanasta de Shanesha Puranar Kodonor de Taha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, aquelas pessoas que perderam sua visão, somos nós, né, devido à densa escuridão dessa era de Kali, obterão luz com esse Purana. Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Nastiki. Aqueles que regularmente ouvem as aulas do Bhagavatam e do Bhagavad Gita, né, e que prestam serviços ao devoto puro, tudo que é inauspicioso, que está no coração, todas as impurezas, todos os maus hábitos, todos os maus sentimentos, todos os pensamentos negativos, tudo é quase totalmente destruído. E o serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável, né? Segundo Chandamukha Swami, é quase totalmente destruído, porque, além de ler regularmente o Bhagavatam e prestar serviço ao devoto puro, temos que cantar japa também, né? Então, se não canta japa, não estará totalmente destruído, né? Srila Prabhupada falou, se nós cantarmos 16 voltas por dia, seguimos os 4 princípios, é certo que no final da vida voltaremos ao lar de volta a Krishna. Então, vamos confiar nessa garantia que Srila Prabhupada nos deu, né? Bom, vamos ler então Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, versos 35 e 36. Namo Rudraya, essa é preces de Dite, né, para o Senhor Shiva. Namo Rudraya Mahate Devayograya Miduse Shivaya Nyasta Dandaya Drita Dandaya Manyave. Namar todas as reverências a Rudraya, ao irado Senhor Shiva, Mahate, ao grande, Devaya, ao semideus, Ugraya, ao feroz, Midhushe, ao que satisfaz todos os desejos materiais, Shivaya, ao todo auspicioso, Nyasta Dandaya, ao indulgente, Drita Dandaya, ao castigador imediato, Manyave, ao irado. Tradução, significado dado, surgiu na graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao irado Senhor Shiva, que é simultaneamente o ferocíssimo grande semideus e a pessoa que satisfaz todos os desejos materiais. Ele é todo auspicioso e indulgente, mas sua ira pode imediatamente levá-lo a castigar. Aquele negócio, Papai do Céu castiga, né?
Significado: Dite orou pela misericórdia do Senhor Shiva, muito habilmente. Ela orou. O Senhor pode me fazer chorar, mas se Ele quiser, também pode parar meu pranto, porque Ele é Ashutocha. Ele é tão grandioso que, se quiser, pode imediatamente destruir minha gravidez. Mas, por sua misericórdia, Ele também pode satisfazer meu desejo de que minha gravidez não seja arruinada. Porque Ele é todo auspicioso. Não lhe é difícil perdoar-me de ser punida, embora esteja agora pronto a castigar-me, porque despertei sua grande ira. Ele parece um homem, mas é o Senhor de todos os homens. É o Senhor de todos os homens, é o supremo macho, né? Tanto que ele se adora Shiva através do Shiva Linga, né? Seu órgão genital, né? Ele é o supremo macho do universo, né? E Yoni, Mahyoni, que é o órgão genital feminino, né? É de Durga, da esposa do Senhor Shiva, né? Então, isso é o Shiva Linga, né? Embaixo tem o Yoni e em cima tem a Linga, né? Ou seja, ela é a suprema mulher e ele é o supremo macho do universo. Mas ele é uma transformação de Krishna, vamos falar sobre isso, e ela é uma transformação da deusa da fortuna. Então, na verdade, originalmente eles não são desse mundo, né? Eles são, na verdade, semideuses, né? Então, verso 36, Sana Prashidatam Bhamo Bhagavan Uru Anugraha Vyadasyapya Anukampyanam Istrinam Devasatpati. Saha, ele, narra conosco, Prashidatam, esteja satisfeito, Bhama, cunhado, Bhagavan, a personalidade de todas as opulências, Uru, muito grande, Anugraha, misericordioso, Vyadasya, do caçador, Api, também, Anukampyanam, dos objetos de misericórdia, Strinam, das mulheres, Devaha, o Senhor adorável, Satipati, o esposo de Sati, a casta. Aliás, Sati era irmã dela, né? Era irmã de Diti, né? Era uma das filhas de Kashyapa com as diferentes filhas de Daksha, né? Daksha deu 13 filhas dele para Kashyapa, né? E ele teve filho com as 13, aliás, com 12, e não tinha tido filho com Diti ainda, né? Então, agora vamos ver a tradução. Oxalá ele esteja satisfeito conosco, uma vez que é meu cunhado, esposo da minha irmã Sati. Ele também é o Senhor adorável de todas as mulheres. Ele é a personalidade de todas as opulências e pode mostrar misericórdia para com as mulheres, que são perdoadas mesmo por caçadores incivilizados, né? Primeiro, no verso anterior, ela falou que ele é o supremo homem entre os homens, né? E agora está falando que ele é o Senhor adorável, né? Das mulheres também, né? Objeto de misericórdia, né? As mulheres são seu objeto de misericórdia, né? Porque são sexo frágil, como se diz, né? Então, o significado: o Senhor Shiva é o esposo de Sati, uma das irmãs de Diti. Diti invocou a benevolência de sua irmã Sati para que Sati pedisse a seu esposo que a perdoasse. Além disso, o Senhor Shiva é o Senhor adorável de todas as mulheres. Ele é naturalmente muito bondoso com as mulheres, as quais, mesmo os caçadores incivilizados, também mostram sua misericórdia. Uma vez que o próprio Senhor Shiva se associa com mulheres, ele conhece muito bem sua natureza defeituosa, e talvez ele não tivesse levado muito a sério a ofensa inevitável de Diti, que ocorreu devido à sua natureza defeituosa. Esse mundo material foi já feito com o defeito de
fábrica, né? Então, todos nós temos defeitos, né? E tem os defeitos masculinos e os defeitos femininos, né? Supõe-se que toda moça virgem seja uma devota do Senhor Shiva. Supõe-se que toda moça virgem seja uma devota do Senhor Shiva. Diti recordou-se de sua adoração ao Senhor Shiva na infância. Implorou sua misericórdia, né? Dito que a mulher que quer ter um bom esposo, né? É dito nos Vedas, né? Na seção Karmakanda dos Vedas, que a mulher que quer ter um bom esposo deve adorar o Senhor Shiva, que é o supremo macho, né? Então, ele vai mandar um bom esposo, né? Om Gyana Chimiram Dasya Gyananjana Salakaya Shakshur Amilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobstam Staptam Jana Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Tadati Swapadanti Kam. Nascida mais escura ignorância, o mestre espiritual abre meus olhos com a sorte do conhecimento, ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami, que estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo, o Senhor Chaitanya nos dará refúgio a seus pés de lótus. Vandeham Siguru Siutapa Kamalam Siguru Vaishnavam Shah Sirupa Sagajatan Sargana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasa Hitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitam Cha Anchakal Patarubeshcha Kripasindu Beyovacha Patitanam Pavanevyo Vaishnaveyo Namanamaha. Ofereço minhas respeitosas reverências, todos os Vaishnavas, inclusive os que estão aqui presentes, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e que, como árvores dos desejos, satisfazem o desejo de todas as entidades vivas, especialmente a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine, Namaste Saraswati Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sanavadi, Pachata Deshatarine, Jagad Guru Srila Prabhupada, Patita Pavana, Kijai, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sadeva Gadadara, Srila Segura, Bhakta Brinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nós temos aqui, Mahaprabhu Kripa, Hare Krishna, uma honra tê-lo aqui entre nós, aqui nesse satsanga virtual. Ele comenta aqui, isso, depois eu vou comentar vou falar sobre todos esses comentários, né? Aqui tem Marcos Hanuman também, né? Necessidade de traduzir as cartas de Prabhupada, né? Sundarang entrou, já é Sundarang. Eu fiz um convite para você dar aula agora essa semana que vem agora, hein? Aí dos Estados Unidos. Não sei se você já voltou, mas como você tem participado das aulas, né? Creio que você teria também a condição de dar uma aula, né? Então a Sundarang, ela perguntou numa das aulas passadas que nós tivemos, né? Eu até comentei já sobre isso antes de começar. Ela perguntou, né? Por que não se divulga isso para os devotos, né? Por que ninguém sabe disso? Os grihastas devem ser informados, né? Os grihastas devem ser informados, devem se publicar assim no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, né? Pois é, Srila Prabhupada não assim publicou, assim fez essa publicação geral, que eu estava explicando no início, né? Porque no começo ele estava mais preocupado em instruir as coisas básicas, né? E no começo todos os devotos eram brahmacharis e brahmacharinis, né? E, né, ele escrevia os livros para todo mundo, para o público leigo, para os devotos, né? Então, esses detalhes específicos ele instruiu mais em suas cartas e também pessoalmente para os seus discípulos, né? E aí foi sendo divulgado de boca em boca, né? Até chegou até nós, chega aqui na América do Sul, esse lugar aqui recôndito do globo, né? Chegou até nós através de Hridayananda Maharaj e outros discípulos de Prabhupada que vinham e também outros Vaishnavas avançados, e ia sendo transmitido boca a boca, né? Esses detalhes, essas coisas mais específicas, né? E as cartas de Prabhupada, como já falei, são 3 volumes dessa grossura e tem um capítulo enorme só sobre vida de Grihasta,
onde todos esses detalhes são informados, né? Agora, é interessante essas orações de Dite, né, que são orações estilo judaico-cristão, né? Como assim? Pedindo perdão pelos pecados, né? Porque geralmente, assim, nós aprendemos desde a infância, né? Aprendemos que Papai do Céu castiga, né? Deus castiga, Deus vai estar fazendo coisa errada, Deus vai castigar, você tem que pedir perdão, né? Então, é um tipo de religiosidade, né, baseada no medo, né? Para assustar as pessoas, né? Ó, se você pecar, você vai e não se confessar, não se redimir, né? Não cantar, não se, assim, rezar, não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, né? Né? Fazer uma novena, fazer uma trezena, sei lá, né? Você vai arder eternamente no fogo do inferno, sem perdão, né? Sem possibilidade de ser, assim, de pagar a sua pena, como tem na justiça dos homens, né? Que a pessoa vai preso, depois que a sua pena é cumprida, ela está livre de novo, né? Mas nesse caso, se colocou Deus como pior do que um homem, ser humano, mais cruel do que assim, a lei mais cruel que existe, né? Porque fazer a pessoa ir sofrendo eternamente sem ter nenhuma redenção, né? E se você fizer o bem e fizer assim caridade, se for uma pessoa boa, bom filho, bom marido, né? Bom esposo, tal, você vai para o céu e ali vai eternamente também ficar no céu, né? E que isso aí é um tipo de consciência linear, né? Enquanto que o conceito védico é um conceito cíclico, né? A pessoa faz atos piedosos, é uma pessoa piedosa, como está descrito na Bhagavad Gita, né? Ela vai até os planetas celestiais, passa lá bastante tempo, né? Desfrutando de delícias divinas no paraíso, mas depois ela tem que voltar. Quando o seu mérito termina, ela tem que voltar. E da mesma forma, aquela pessoa que é muito pecaminosa, que é uma pessoa que transgride, o que é pecaminoso? Que transgride o Dharma, que transgride as leis de Deus, né? Então ela vai nascer num planeta assim inferior, um planeta infernal, onde ela vai sofrer, né? Por tudo aquilo que ela fez, né? Ou até mesmo aqui na Terra, num país assim, tipo faixa de Gaza, né? Um país onde tem guerra, você já nasce com guerra, morre com guerra. Se não morrer de uma explosão ou de um tiro, né, morre com assim, vários parentes já mortos pela guerra, né? E assim, vai sofrer também aqui nesse mundo, em algum local desse onde a vida é infernal, né? Então a escassez, miséria, né? Caso ela seja uma pessoa criminosa, ou, né? Às vezes as pessoas que não acreditam na reencarnação, mesmo no cristianismo, que antes a reencarnação era aceita e depois foi abolida pelo Concílio Ecumênico, né, de Constantino. Então, assim, o que eles dizem? Eles dizem que a pessoa ela vai para o céu, né, e vai ficar lá eternamente, né, ou vai para o inferno e vai sofrer eternamente, né. Mas na verdade não, é tudo cíclico, né? A menos que ela saia desse mundo material, porque tanto o mundo infernal quanto o mundo celestial ainda está dentro do universo material. Então, a menos que ela vá para o mundo espiritual, ela continua aqui nesse ciclo do samsara, dos nascimentos e mortes, né? Então, geralmente, essa cultura do medo foi implantada mesmo na Idade Média, até para controlar o povo, né? Para impor assim a lei, né? Então, assim, os líderes, né? Mesmo os líderes religiosos que tinham uma influência muito grande, eles assim impunham a ordem através do medo, né? Então, assustavam as pessoas, ó, vai para o inferno e tal. E isso foi vindo através dos séculos e nós nascemos também com essa cultura do medo, né? De Papai do Céu castiga. Mas na verdade Krishna,
ele fala, na minha parte da limpantina, na minha karma, falei esprirar. Ele fala assim, eu não me envolvo com o karma, eu não me envolvo com atividades pecaminosas ou piedosas em entidades vivas. Cristo fala isso. Eu não estou nem aí. Né? Ele só se importa se você se volta para ele e você faz serviço devocional para ele e se chama a atenção de Srimati Radharani, aí sim ele vai olhar para você com outros olhares. Ele está consciente dentro do coração de todos os seres vivos. Então, ele conhece o desejo, ele conhece assim a aspiração de todos os seres vivos, ele conhece a sinceridade. Você não vai conseguir enganar Krishna, né? Pode enganar outras pessoas, mas Krishna não. E ele só vai se voltar sua atenção para você se Radharani recomendar, olha, esse devoto, ele é sincero, esse devoto, ele está se esforçando muito, né? Mas já o Sr. Shiva é diferente, né? O Sr. Shiva é chamado Ashutosha, que é facilmente satisfeito, ou é chamado Rudra, que facilmente ele pune, né? Então, quando as pessoas estão assim orando para Deus, para perdoar dos pecados, elas estão orando para o Sr. Shiva, não para Krishna, né? Porque Krishna não está querendo nem aí com o pecado de ninguém, né? Pecou, ele tem os seus agentes, como o Sr. Shiva, Durga, né? E outros, Kali, né? Que vão se encarregar do karma daquela pessoa que comete um crime, né? Jesus, por exemplo, deu os 10 mandamentos, né? Não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não matar, não, né? Se a pessoa está fazendo uma dessas coisas, não é o próprio Deus que vai vir para punir, não, ele tem os seus agentes, que a pessoa vai colher os frutos daquilo que ela plantou, ela vai ser responsável pelos seus atos, né? Mas aí então vem a pergunta, né? Ué, então por que as pessoas que não sabem, não conhecem essas regras, né, das escrituras, né, que não se deve copular, fazer assim a concepção nesse horário, né, elas não sabem disso, até devotos não sabem disso. Quer dizer então que o Sr. Shiva vai matar o feto, né, porque ela fez o ato nesse horário, né? Então o ponto é o seguinte, né? Diti, ela era cunhada de Shiva. Primeiro que tudo isso ocorreu no início da criação, né? Ou seja, Kashyapa Muni era um ser que foi gerado diretamente pelo Senhor Brahma, né? E Diti era uma filha de Daksha, também um dos primeiros Prajapatis que foram criados para poder expandir população do universo, né? E ele tinha 2 esposas, ele teve 13 esposas, porque Daksha doou todas as suas filhas para Kashyapa Muni, né? Para poder expandir assim a população do universo, né? Então, dentre essas esposas tinha Diti e tinha Aditi. Aditi deu origem aos semideuses, né? Indra, Chandra, Varuna, todos que nós conhecemos, né? O Indra, que é o rei do céu, Chandra, que é o da lua, Surya, que é o do sol, né? Varuna, do ar, né? Então, da água, aliás, né? Vayu, do ar. Então, todos os semideuses vieram de Aditi. E todos os seres demoníacos vieram de Diti. Por isso que esses seres demoníacos são chamados de Daityas, que vieram de Diti. E os Adityas são os semideuses que vieram de Diti, né? Então, aqui está se falando sobre a concepção dos primeiros demônios que vieram, primeiros seres demoníacos que vieram, né, no início da criação. Hiranyaksha e depois Hiranyakashipu, que isso foi há milhões e milhões e milhões de anos atrás, né? E eles tinham contato assim com Shiva, porque imagina, o Sr. Shiva era cunhado de Diti, né? E Kashyapa Muni, pelo que foi falado aqui, como Prabhupada disse, ele era um devoto do Sr. Shiva. Era um devoto do Sr. Shiva
que era marido de uma das irmãs de Diti, Sati, né? A esposa chamada Sati, uma das irmãs do Sr. Shiva. Aliás, uma das irmãs de Diti era a esposa do Sr. Shiva. Então, o Sr. Shiva era cunhado dela, né? E também de Kashyapa. Então, eles tinham um contato bem próximo, né? E eles conheciam essas regras. Então, é dito que quando a pessoa tem conhecimento, o conhecimento gera responsabilidade. Conhecimento gera responsabilidade. O que significa isso? Se uma criança comete um crime, ela não vai presa, porque ela não tem conhecimento, né? Ela não tem conhecimento. Então, uma criança pega uma arma e atira numa outra criança, vai presa, condenada, prisão perpétua. Não, não vai. Não vai porque ela é inocente, ela não conhece, ela fez aquilo sem, assim, viu um filme na televisão, que hoje em dia só tem filme de violência, né? Pegou a arma do pai, foi lá e pá, tirou no seu irmão, sei lá, no seu coleguinha, né? Ela não vai presa, né? Por quê? Porque conhecimento não, ela não tem conhecimento, ela é inocente. Se ela atravessa, agora, se um adulto que conhece as leis, né, faz isso, aí sim ele vai ser punido, porque ele conhece as leis. Esse é o ponto, né? É claro que em determinadas situações a ignorância não é desculpa, porque a pessoa supõe-se que ela conheça as leis de Deus. Por isso existem as escrituras, por isso existe, o Krishna vem ou manda representantes de diferentes tempos e circunstâncias, né? Então, o conhecimento de uma forma ou outra é revelado nas diferentes religiões. Esse mesmo Dharma é revelado com alguns detalhes mais diferentes, mas basicamente são as mesmas leis, né? Que não matarás, não roubarás, as mesmas leis basicamente que estão nos 10 testamentos, nos 10 testamentos, 10 mandamentos, né? Então a pessoa é informada disso, né? Agora, se ela desconhece essas leis, é claro que a punição dela será menor. Ela vai ser punida também, mas vai ser menor, né? Eu me lembro quando eu tomei Brahmana, no ano de 1976, né, Hridayananda Maharaj fez a minha cerimônia de fogo. Aliás, eu era o único devoto ali que estava tomando Brahmana. Tinha duas Matajis que estavam sendo iniciadas, primeira iniciação, e eu tomando Brahmana. Tinha 3 pessoas. Foi no dia da instalação de Gauranitai Nataraj, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí ele deu uma aula, né? E nessa aula ele se indagou por que na Índia, que eles têm todo esse conhecimento, existe tanto sofrimento, existem tantas calamidades, às vezes tem tsunami, como teve no sul da Índia há pouco tempo, há um tempo atrás aí, às vezes tem aquele calor excessivo, às vezes tem inundações, e tem briga também muçulmanos, hindus e mortes. Por que se a Índia tem todo esse conhecimento, por que existe esse sofrimento? E foi exatamente o que Hridayananda Maharaj falou, me lembro até hoje a aula dele, embora seja de 76, né? Ele falou que a ignorância, a pessoa que faz um ato, mesmo aqui o Mahaprabhu Kripa, que é advogado, sabe disso, né? Como a pessoa que faz um ato sem conhecimento, ela vai ter uma pena menor. Se foi constatado que ela não tinha conhecimento daquilo, agora, se ela faz um crime premeditado, sabendo que aquilo é um crime, sabendo que aquilo ali ela seria punida por aquilo, mas ainda assim ela faz, então a punição é maior. Né? Então, aí está então a resposta. Por que as pessoas que desconhecem esses detalhes todos, o Shiva não mata o embrião, né? Não mata o feto. Shiva, na verdade, tem até misericórdia para as pessoas, essas pessoas que são tão pecaminosas. Ele é Ashutosh, ele é muito misericordioso, ele cuida das pessoas mais assim caídas e na sarjeta, mais demoníacas, mais assim, por isso que ele anda com uma hoste de fantasmas e seres assim das trevas, né? Que ele dá misericórdia para esses seres, porque ele sabe que esses seres estão totalmente na tamaguna,
totalmente na ignorância. Ele é encarregado do modo da ignorância. Né? E essa ira que ele manifesta, não é que Shiva está tomado pelo modo da ignorância também e por isso fica irado. Não. É uma ira controlada. Né? É uma ira direcionada e controlada para um determinado propósito. Né? Assim como Krishna fala no Bhagavad Gita, eu sou a força dos fortes, destituído de paixão e ira. Né? Então, por exemplo, para lutar, o Kshatriya precisa de ira. Né? Arjuna, quando foi lutar na batalha de Kurukshetra, ele teve que usar a ira no serviço a Krishna. Então é transcendental, uma ira transcendental. Né? Como, por exemplo, quando Hanuman invadiu a cidade de Lanka, né? Quando Ravana raptou Sita, e Hanuman deu um salto até Sri Lanka e botou fogo na cidade, assim, e usou a ira para servir a Ramachandra, o Senhor Rama, né? Então a pessoa ele usa a ira e não é tomado pela ira, ela usa a ira, né? E o Senhor Shiva então utiliza essa ira para cumprir diferentes propósitos quando ele quer punir, né? Porque na verdade, por que Shiva ele assim, ele é facilmente satisfeito, né? Asutosha, e também fica facilmente irado, porque ele está lidando com as dualidades do mundo. Ele é o esposo de Durga, que é a natureza material. E a natureza material, ela é caracterizada pelas dualidades, né? Ira, amor, ódio, né? Bondade, maldade, felicidade, tristeza, são as dualidades do mundo. E o Senhor Shiva ele dá com isso, porque ele está diretamente envolvido com Durga, né? Então, ele é facilmente agradado. Se você faz alguma austeridade, dá alguma coisa, não importa se a pessoa seja uma pessoa demoníaca, seja com más intenções, ele vai dar essa bênção para a pessoa que ela pediu, muita facilidade. Mas também, se a pessoa pisar na bola, ele rapidamente também vai punir essa pessoa. Né? Ele sim está diretamente punindo, né? E também dando misericórdia para aqueles que lhe agradam, não importa quem seja. Diferente de Krishna. Nós vamos ver que no Bhagavad Gita, né, que Krishna, ele, para ficar agradado com alguém, ele assim, dá várias assim, virtudes que a pessoa tem que ter, né, para ele ficar assim, ficar muito querido por Krishna, né? A pessoa tem que ter várias virtudes, né? Assim, tem que ser uma pessoa realmente um devoto. Ele fala, pense sempre em mim, ofereça reverência a mim, torne-se meu devoto. Mas fora isso, ele também descreve, né, como é que deve ser o caráter da pessoa, né, que é muito querido por ele. Mas já o Senhor Shiva não importa o caráter. Se a pessoa pedir uma bênção e fizer uma austeridade, ele dá. Né? Então, por exemplo, Krishna diz assim, vou ler aqui alguns versos do Gita, onde Krishna ele fala quem é querido, quem satisfaz ele. Né? E depois o Senhor Shiva, por exemplo, ele dá a bênção para demônios. Né? Geralmente os demônios são devotos do Senhor Shiva. Então, Ravana ficou poderosíssimo, né? Ficou praticamente invencível, porque era um devoto de Shiva. Shiva não quis saber qual eram as intenções dele. Ele fez sacrifício, austeridade, satisfez o Senhor Shiva com a austeridade, o Senhor Shiva deu para ele a benção. Já Krishna não faz isso. Inclusive, Krishna não satisfaz o desejo de um devoto se ele vê que esse desejo vai assim arruinar a vida do devoto, ele não satisfaz. Né? Às vezes a pessoa, o devoto tem um desejo e eu quero casar com essa mulher. Mas aí Krishna vê que aquela pessoa vai arruinar a vida dele. Ou então a mulher quer casar com um homem. Né? E Krishna não satisfaz esse desejo. Né? Porque Krishna só quer o bem do devoto. Né? Mas a Senhor Shiva não. Se fizer sacrifício para ele, não importa o que vai acontecer depois, ele fica facilmente agradado. E aí ele né?
Tem até o passatempo do demônio, né, que até quem contou foi o Lila Das, né, na aula dele, né, que o demônio era um devoto assim muito ferrenho do Senhor Shiva, até o ponto que começou a arrancar pedaços do corpo dele e oferecer a carne do próprio corpo dele para o Senhor Shiva. O Senhor Shiva mandou ele parar com aquilo ali e falou: o que você quer? Qual é o bênção que você quer? Eu queria a bênção de qualquer cabeça que eu tocar vai explodir. Aí o Senhor Shiva deu, né? Não queria saber as consequências. Ele satisfez Shiva, o Senhor Shiva deu essa bênção. Já Krishna não daria, né? E aí a primeira coisa que ele fez, ele foi testar a bênção no próprio Senhor Shiva. Aí o Senhor Shiva saiu correndo, e aí ele foi atrás do Senhor Shiva, até que acho que o Senhor Shiva pediu assim, proteção para Krishna, porque o Senhor Shiva é Vaishnava Jatasambhu, um devoto puro de Krishna, né? Embora seja uma transformação de Krishna, ele é um devoto de Krishna também. Então, o Senhor Krishna apareceu como um Brahmana, falou: oh meu senhor, qual é o seu problema? Que você está tão ansioso? Você está correndo atrás de quem? Ela falou: não, é porque o Senhor Shiva me deu uma bênção de que qualquer cabeça que eu tocar iria explodir, e eu queria então testar na cabeça dele. Você acha que o Senhor Shiva ia dar isso, essa bênção? Isso aí, o Senhor Shiva te enganou. Ele não tem esse poder para dar essa bênção para você. E aí o Senhor Krishna, né, usando, né, da sua persuasão transcendental, né, falou assim: olha, é o seguinte, como é que você me... Porque o demônio falou: então me prova isso. Aí o Brahma, põe a mão na minha cabeça, vai ver se explode. Porque era Krishna, né? A maldição de nenhum semideus faz efeito em Krishna, né? Então o demônio colocou a mão na cabeça do Brahma, não aconteceu nada. Tá vendo? Ele te enganou, cara. Isso aí ele te enganou, não tem bênção nenhuma. Aí ele ficou assim, falou: puxa vida. Aí botou a mão na cabeça assim, pá! Explodiu a cabeça do demônio, né? Então, quer dizer, isso é para mostrar que Shiva dá qualquer bênção que a pessoa peça, não importa quem seja, se for um demônio, se é uma pessoa boa ou má. Mas Krishna não, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui assim, ó. Quem é querido por ele tem que ter várias. É mais difícil satisfazer Krishna. Ele diz assim: aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário, está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Olha só, quanta coisa você tem que, assim, como você tem que melhorar como pessoa para satisfazer a Krishna. Não é que você faz qualquer bobagem e aí faz um serviço devocional lá e... Não. Krishna está dizendo quais são as qualificações que você tem que ter para agradar ele. Diferente do Senhor Shiva, que se agrada facilmente, mas também castiga. O Senhor Krishna nem se agrada tão facilmente assim e também nem castiga. Krishna não quer castigar ninguém. Né? O que castiga são Durga, etc. Né? Aí, vou ler de novo aqui: aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário, está livre de todo falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se de serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Ele continua, não para aí não. Vamos ver se nós temos essas qualidades todas, né? Aquele que não põe ninguém em dificuldades e que a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Esse meu devoto que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores, que não está lutando para obter um resultado, me é muito querido. Olha só, hein? Será que nós temos essas qualificações todas para agradar a Krishna? Continuando aqui. Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem se deseja,
que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto me é muito querido. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, no calor e no frio, felicidade e aflição, fome e infâmia, que está sempre livre da associação contaminadora, associação tóxica, né? Sempre silencioso e satisfeito por qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional, semelhante pessoa me é muito querida. Aqueles que seguem esse caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam em plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimos queridos a mim, né? Então, se a gente quer ser querido por Cristo, satisfazer a Cristo, nós temos que desenvolver essas qualidades, né? Não meramente fazendo um monte de austeridade, jejuando 10 dias de jejum e não sei o que, e assim, se matando. Não. A pessoa desenvolve essas qualidades, se ocupa do serviço devocional fixamente em Cristo, ela satisfaz Krishna. E vai, no final da vida ela vai e volta para Krishna. Já o Sr. Shiva não. Ele está lidando com as dualidades do bem e do mal, né? E aí a pergunta vem, por que então que ele não castiga todas as pessoas? Está todo mundo pecando aí. Porque as pessoas que estão pecando são inocentes. Elas não conhecem isso. É claro, vai-se então argumentar, a ignorância não é desculpa. Sim, ela vai sofrer. A gente está vendo aí os sofrimentos da humanidade, né? Está todo mundo sofrendo. Isso faz parte da vida. Faz parte isso, faz parte aquilo. Está todo mundo sofrendo. Nós estamos sofrendo, né? Agora está sem água, né? No Rio de Janeiro. Todo mundo, né? Eu tomei banho de cuia, né? Então, cada vez tem uma miséria diferente. Calor excessivo, frio excessivo, né? Tempestades, furacões, tsunamis, né? Pessoa, eu vou para os Estados Unidos, que lá é como um mundo celestial, né? Chega lá, o furacão vem e a pessoa perde tudo, né? E, se não morrer, fica com a mão na frente e outra atrás, né? Então, assim, todo lugar nesse mundo é cheio de misérias, né? Então, as pessoas já estão sofrendo reação, mas não nesse ponto em que Dite está falando aqui que vai perder o filho, que vai... Às vezes as pessoas perdem também os filhos, mas no caso, né? Porque o Sr. Shiva, ele tem 3 olhos, né? Ele está vendo tudo, passado, presente e futuro. Você não consegue se esconder dele, né? Eu vou fazer, como está dizendo aqui, que Dite e Kashyapa foram para um lugar assim, recluso, um lugar assim, que ninguém estava vendo, né? Mas o Sr. Shiva está vendo, né? Os semideuses estão vendo. Então não adianta a pessoa querer fazer aquilo escondido, num lugar recluso, porque o Sr. Shiva está vendo, né? E se a pessoa tem conhecimento, e principalmente se ela for um devoto de Shiva, e mais ainda, no caso aqui, os dois, né, como a Mataji Krishnamai falou, né, os dois são culpados, os dois, ela repetiu isso várias vezes, os dois. Sim, os dois tiveram culpa, né? Primeiro porque ele tentou, assim, ele era conhecedor dos princípios, ele era um personalista. Tanto é que ele, depois que ele fez o ato, ele foi orar para o destino. Ele não foi orar para Krishna, foi orar para o destino, né? Ou seja, aquele negócio, né? O universo está conspirando, não é aquela coisa que a pessoa coloca a culpa, né, do que acontece, bem ou ruim para ela, do universo. Não tem nenhuma personalidade, é o universo que conspira. Mas se alguém conspira, tem que ser uma personalidade. O universo é uma coisa física, né? O universo não vai conspirar. Ele vai conspirar é um ser vivo, né? Com inteligência. Então, ele então deu vários conselhos, falou para ela que não, esse horário não dá, esse horário eu não posso, porque Shiva está passando por aí com seres demoníacos, e aí vai nascer uma personalidade demoníaca. Mas aí que está. Tem 2 pontos aí. Um, que ela estava tomada pela luxúria, né? O primeiro ponto,
né? E o segundo ponto, quem botou ela nessa luxúria toda? Foi para que a maldição dos Kumaras ocorresse. Né? Assim como Arjuna foi colocado na ignorância, ficou iludido, ficou assim apegado, né? E não queria lutar, queria abandonar o seu dever prescrito de kshatriya e queria tornar-se um yogi, né? Tornou-se assim um sentimentalista, né? Ele tinha aquele dever de lutar, né? Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem assim radical, digamos que os terroristas entram como aconteceu lá na França, entram num lugar e começam a atirar em todo mundo. Aí vem assim a força de choque, né? O batalhão de choque. Aí um dos soldados do batalhão de choque vê que aquelas pessoas que estão atirando são seus parentes. Aí ele fica sentimental, não vou embora, vou largar tudo, vou virar um mendicante, eu não quero matar meus parentes. Mas se os parentes são agressores, né? Então ele ficou identificado com isso, né? Com o seu corpo, né? E com os parentes, né? Então, da mesma forma, aí para que ele ficou assim? Porque para o Gita poder ser falado, para o Gita ser falado. Da mesma forma, Veda Vyasa ficou insatisfeito. Ele escreveu toda a literatura védica, seção Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda, mas estava insatisfeito. E aí veio Narada Muni e disse para ele falar o Bhagavatam. Estamos lendo agora, que é o sumum bonum de toda a literatura védica. É o fruto maduro, né? Que é dito o fruto maduro, quer dizer, a pessoa planta, a árvore cresce, demora um tempão para crescer, aí depois vem flores, depois vem fruto, aí os frutos ficam maduros, né? Prontos para serem comidos, né? Ainda foi tocado por Shukadeva Goswami e ficou mais maduro ainda, né? Então, Bhagavatam foi falado, mas para isso tem satisfação de Veda Vyasa, ficou insatisfeito com os Vedas. Então, da mesma forma, a maldição tinha que ser cumprida. Então, Diti foi colocada na condição de luxúria. E a luxúria também veio da inveja, porque, segundo também a psicóloga que deu uma aula, né, nossa querida Rukmini, que é psicóloga, ela falou uma coisa muito importante, né, que a gente pouco mencionado nas escrituras. Também é mencionado, mas não é muito assim falado, que a inveja também dá origem à luxúria. E a luxúria também dá origem à inveja. Isso é uma coisa óbvia, né? A pessoa vê lá, digamos, a pessoa vê assim um cara com uma mulher super bonita, ele fica com inveja. Aí, dessa inveja, ele fica luxurioso, querendo uma mulher também bonita igual aquela. Né? Ou vê o cara com um carro muito assim, muito luxuoso, 0 km, ele fica invejoso, aí fica luxurioso para ter um carro igual aquele. Né? E também a luxúria dá origem à inveja. A pessoa que é muito luxuriosa, ela tem inveja de todo mundo, porque ela sempre acha que todo mundo está desfrutando mais que ela. Né? Então ela fica com inveja também. Então a luxúria dá origem à inveja, a inveja dá origem à luxúria. Né? E aí ela manifestou inveja das suas irmãs, que todas elas tinham filho. Né? Daksha deu 13 filhas para casar com Kashyapa Muni, e Kashyapa Muni teve filho com 12, menos com Diti. Né? Então ela ficou também invejosa das suas irmãs, e isso também gerou luxúria. E da onde vem essa luxúria? Krishna explica no Bhagavad Gita. Né? Quando Arjuna ele fala para Krishna, Senhor Krishna, é o que leva a pessoa a cometer atos luxuriosos, mesmo contra a vontade, como fosse impelido pela força. Né? E o que é que Krishna responde? Kama Esha, Kurodaesha, Arajoguna, Samudbhava, Mahasana, Mahapapma, Vidinan e Revairanan. Krishna diz, Kama Esha, Kurodaesha, a luxúria e a ira, Rajoguna, Samudbhava, vem de Rajoguna. A luxúria e a ira são de Rajoguna. O que é Rajoguna? Modo da paixão. A pessoa tem desejos e anseios, Então ela tinha o desejo de ter filhos, porque ela via as irmãs com filho e ficava com inveja, né? E ela tinha, aí isso deu nela o quê? Deu também luxúria física,
né? Alguém, eu vi que ficou durante as aulas, ficou em impasse, né? Porque, não, ela não ficou luxuriosa para desfrutar dos sentidos, não. Ela ficou só querendo fazer o sexo com o marido porque ela estava com inveja das irmãs. Ela queria ter filhos, era só isso, ela queria ter filhos. Ela não ficou luxuriosa, não. Errado. A mulher é diferente do homem nesse sentido. A mulher, quando ela está no período de fértil, ela fica assim luxuriosa. Quando ela quer ter filhos, ela fica assim luxuriosa. Assim, é uma coisa da natureza. Até mesmo os animais, né? Quem já tem animal pet sabe disso, né? Que uma gata fêmea, quando ela está no cio, ela fica louca. Mas fica louca, assim, fica atrás dos machos, assim, gritando, berrando, cheia de luxúria, né? Então, a luxúria da mulher está intimamente ligada assim, ao desejo de ter filhos, né? A mulher não fica luxuriosa, ela não tem desejo de ter filho. Às vezes até pode ficar também, né? Mas estou dizendo, na hora que ela quer ter filho, que ela está no período fértil, é a hora que a luxúria bate, né? Então, é uma coisa tem a ver com a outra. Não é que, não, ela não teve luxúria, não, ela só queria ter filho. Não, teve sim, né? E ela é impelida pela força, né? E daí, de onde vem essa força? Do modo da paixão. E por que ela ficou assim? Porque assim, a maldição dos Kumaras, de que os dois porteiros de Vaikunta, Jaya e Vijaya, eles iriam nascer 3 vezes como demônios, né? Então era necessário que houvesse assim uma quebra de princípio, assim, né, braba, né, para que viessem então 2 seres demoníacos dessem encarnar, né? Então tudo está conectado, né? A maldição do Brahmana, o desejo de ter filho, a inveja dela das irmãs e a luxúria que ela ficou por causa desse desejo, né? Que vem de Tamaguna, que vem de Rajaguna. Rajaguna transforma-se em Tamaguna, aí a pessoa fica irada, né? Da ira vem. Aí tem aquele verso, daí a Tobi, Shayam Puxá, Sangatej, Pajate, Sangasan, Jate, Kamaka, Makrodo, Bijate, Krodo Bhava, Samorra, Samorra, Smith, Vibrama, Smith Brança, Budinassô, Budinassá, Pranasati, que é uma sequência, né? Por contemplar o objeto dos sentidos, a pessoa cria apego por ele, né? Então ela contemplou o quê? O marido, que era aquele que poderia lhe dar um filho, né? Então ela contemplou esse desejo de ter filho. Ela contemplou a inveja que ela tinha das irmãs. Isso gerou nela o quê? O apego. Do apego vem o quê? A luxúria, né? Sangatejo, Sanjate Kama. Sanga Sanjate Kama. Do apego, sanga, o apego de ter filho, Kama, luxúria. Kama Kroda Vijayate. E da luxúria vem a ira, que do modo da paixão, imediatamente depois vem o modo da ignorância. A pessoa parte para a ignorância, né? Tem esse termo, né? O cara partiu para a ignorância, não quis saber de discussão, não quis saber de argumento, nada disso. Partiu para a ignorância, não tem essa palavra, né? Às vezes a gente vê que o trânsito, né? O cara bate o carro, aí a pessoa vai tentar conversar, chegar a um acordo, mas o cara fica tão agitado, porque ele é apegado ao carro dele, e viu que o carro dele está amassado, que ele parte para a ignorância e sai dando soco no outro cara, né? Sai batendo no outro cara que bateu no carro dele, devido ao apego que ele tem àquele carro que ele estava ali, que foi avaliado, né? Avariado, né? Então, é a mesma coisa. Aí a pessoa vai para a ira, aí da ira vem o quê? Krodobhava de Samorra. A pessoa fica na ilusão. Fica Samorra, fica iludida, né? Como, por exemplo, o Dito começou a dar argumentos. Não, mas a gente vai ser perdoado, porque a gente quer ter um filho, a gente tem um desejo sincero e tal, né? Então a inteligência começa a dar argumentos, só fica iludida. Aí da ilusão, Samorra, Smriti Vibrama. A pessoa perde a memória. Ela se esquece naquela hora de todos os preceitos que ela aprendeu, quer seja das escrituras, quer seja do mestre espiritual, quer seja de quem quer que seja. Naquela hora
dá um branco. Ela esquece todas as instruções que ela teve, e aí, Smith Bramsa, Budinasa, quando ela perde a memória, Budinasa, ela perde a inteligência, porque a inteligência vem da memória. Por quê? A inteligência é o discernimento, o que é bom para mim, o que não é bom para mim. Né? O que vai me fazer bem, o que não vai fazer bem. Isso eu vou estar agradando a Deus ou não vou estar agradando a Deus? Vou estar agradando o médico espiritual? Isso aí é o discernimento. Para saber isso, tem que ter memória. Né? Ela tem que lembrar as orientações que ela já teve, as experiências que ela já teve. A pessoa aprende ouvindo, mas também aprende sofrendo. Né? E aprende vendo outras pessoas sofrer. Então, existe essa memória que faz com que a gente escolha, né? Ah, eu gosto muito disso, mas isso me faz mal. Né? Ela passou mal no passado. Né? O médico falou também para ela que aquilo não era para fazer. Né? Então ela usa a inteligência. Então, mas quando ela está nesse modo da ignorância, na tamaguna, assim, ela está na iludida, ela perde a memória e perde então a inteligência. E quando ela perde o discernimento, ela cai no poço escuro, porque ela não tem mais discernimento nenhum. Do que vai fazer bem ou mal para ela, ela enfia o pé na jaca. Né? Enfia o pé na jaca total. Né? Então, por isso, né, a pessoa, Cristo explica que deve se frear desde o início, esse símbolo do pecado, que é a luxúria, situando-se no modo da bondade, né? Como diz o próprio Bhagavatam, né? Ouvindo regularmente sobre Krishna, cantando Hare Krishna, serviço devocional, todas as impurezas, desejos do gozo dos sentidos vão sumindo do coração, né? E o serviço devocional se estabelece como modo irrevogável, aí os modos inferiores da paixão e ignorância os efeitos vão desaparecendo, luxúria, ira, cobiça, inveja, e a pessoa se torna a bondade. Né? Então, por isso, ela ouviu instruções e ainda assim quis fazer a si mesmo. Partiu para a ignorância. Né? E ele foi culpado? Não, ele é tadinho, ele não foi culpado, ele foi vítima, tadinho. Só as mulheres que são terríveis, né? Que são, a gente chamava na época, né? São assim os fenômenos, né? Que são assim símbolo do capeta. Não é bem isso assim não. Ele também assim não foi forte o suficiente para falar com ela, não pode ser enérgico agora, não, e está acabado. Né? Se ele realmente tivesse assim, força espiritual, como compara com Haridas Thakura, que era um devoto, estava cantando japa e não cedeu aos encantos da prostituta que foi tentar ele na calada da noite, né? Fazendo assim, gestos assim, sensuais e mostrando as partes do corpo, etc. Né? Ele não caiu vítima dessa ilusão, porque estava cantando japa ali. Tem que terminar minhas 300 mil vezes o mantra Hare Krishna. Né? O nome de Cristo, 300 mil nomes de Cristo. Né? Mas ele não, ele era impersonalista, o Rakashapa, né? Ficou assim, dando conselhinho, né? Não foi enérgico, né? Só dando conselhinho, não vai ser bom. Quer dizer, ele estava propenso também a fazer aquilo. Né? Tava dando, a inteligência dele estava falando, mas a mente dele estava querendo também, porque senão ele não ia fazer. Né? Então ele acabou cedendo. Então, como diz a minha querida Mataji Krishna Mai, os dois são culpados. Não só a mulher, né? O homem também não foi forte o suficiente para impedir. Né? Então, aí que está. Agora, essa oração que ele está fazendo é a oração da cultura judaico-cristã, pedindo perdão, né? E aí vai. Só que na época não tinha isso aqui, não era cristianismo, mas se fosse, ela ia se confessar com o padre, né? Aí depois ia fazer a comunhão, tomar a hóstia, como a gente aprendeu na infância, né? E eu me lembro que o padre aqui onde eu moro, né? Ele dava bronca, né? Eu parei de me confessar porque ele falava alto, todo mundo ouvia, né? Ele dava bronca. Você ia confessar com ele dava bronca, né? E alto, né? E todo mundo ouvia, né? A pessoa estava ali esperando para confessar, né? Aí nunca mais eu voltei, né? Pô, o cara não tem na descrição, né? Você fala alto e dá bronca, né? E aí
ia se confessar, cantar não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria. É mais ou menos o que ela está fazendo, tentando se redimir através de expiação, né? Fazendo orações para agradar o senhor Shiva, que era o cunhado dela, né? Porque ela desobedeceu o seu próprio marido e ela sabia que não podia nesse horário, ela tinha consciência. Então foi premeditado, né? Então por isso que a reação iria vir mais pesada, que foi premeditado, né? Então ela está fazendo expiação, mas o Sri Rupa Goswami diz no Néctar da Devoção que a expiação não adianta, que a pessoa vai lá, né? Confessa, reza não sei quantos Pai Nosso, reza Ave Maria, para se perdoar dos pecados, mas chega segunda-feira, ela volta a pecar tudo de novo. Volta a pecar porque o desejo continua ali. O desejo não desaparece com a reza, com as orações. As orações amenizam a reação, mas o desejo está ali, né? Então ela vai de novo pecar, de novo vai ter que confessar no domingo que vem, e fica esse ciclo vicioso, né? Então é por isso que depois Diti acabou dando origem a outros demônios também, porque ela acabou que não se satisfez só com Hiranyaksha, Hiranyakashipu e continuou gerando demônios. Isso tudo para poder que acontecesse a criação com a sua dualidade, né? Demônios e semideuses, né? Que vão sempre existir. Bom, gente, eu vou agora parar aqui, já são 9h25, acho que eu me estendi um pouco, né? Ou um pouco muito, e vou ver aqui os comentários aqui que foram feitos, né? Já falei com o Marcos Hahnemann, Sundarang, bom dia a todos, estou abaixando aqui, o assunto é bem interessante, né? Bhaktival Hare Krishna Reverências, Marcos Hahnemann, muito obrigado, faz necessário traduzir e publicar as cartas de Prabhupada, sim, que fala sobre esses detalhes mais específicos, né, da vida de Grihasta. Marco Ferrari, agora sim eu vou ler o que o Mahaprabhu, o grande sábio, Mahaprabhu Kripa, fala aqui. Mas, Prabhu, um casal que copula com a consciência de atrair um ser, seguindo os preceitos védicos, age em serviço devocional e não em busca de gratificação dos sentidos. Me parece não haver problema, a atividade se dá no Brahma Muhurta. Não é o mesmo? Não é mesmo? Sim, assim, como eu falei, né? Um devoto, ele está transcendental a tudo isso, né? Porque o devoto, ele faz isso em serviço devocional, né? O serviço devocional, ele transcende os três modos da natureza, né? Manchadjova Bicharana Bhakti Yogana Sevate Sagunan Samatityaitan Brahmabhuyaya Kalpate. Aquela pessoa que está fixa em serviço devocional e não cai em nenhuma circunstância, ele transcende os três modos, se situa no nível de Brahman. Então a pessoa devota situada no nível de Brahman e ele faz esse ato como serviço devocional, está transcendental a essas regras todas. Transcendental assim, a astrologia, planetas favoráveis, planetas desfavoráveis, transcendental essas leis todas do karma, transcendental até mesmo ao Senhor Shiva, porque ele está sob a jurisdição de Krishna. Ele sai da jurisdição do Senhor Shiva e de Durga, entra na jurisdição de Krishna. Então, ele tem, assim, como se diz, a costa quente, né? É como, por exemplo, uma pessoa que comete um crime de âmbito federal, né? Então, ele fica sob a custódia da Polícia Federal. Então, se a Polícia Municipal ou a Polícia Estadual for prender ele, não pode, porque o crime que ele cometeu é de jurisdição da Polícia Federal, né? Da mesma forma, o devoto está sob a jurisdição de Krishna. Ele sai da jurisdição do Senhor Shiva, de Durga, desses semideuses todos, fica sob a jurisdição do Senhor Krishna. Então, o que quer que aconteça com ele é desejo de Krishna, diretamente. Um devoto, né, que comete algum ato, né? Mas, Krishna diz, mesmo que o meu devoto cometa a mais abominável das ações, se ele estiver fixo em serviço devocional, deve ser considerado santo. Já diz, né? Apicesso Duracharu, né? O famoso verso Apicesso Duracharu, né? Manananya Bhak, Mansayeva Antavya, esqueci o verso agora em sânscrito, né?
deve ser considerado santo, se ele estiver corretamente situado no serviço devocional. Então o devoto meio que transcende, né, essas dualidades. Por isso que Prabhupada também não preocupou muito, ficou mais preocupado em pregar serviço devocional, né, porque essas regras são muito da seção Karmakanda dos Vedas. O devoto está transcendental, a seção Karma deve ficar pelo menos transcendental, a seção Karmakanda, então ele transcende essas influências de Shiva, de Durga, dos planetas, etc. Né? Lila Govinda, espero que eu tenha explicado a contento, né, o que eu falei, né, aqui, a sua pergunta, Mahaprabhu Kripa. Jai, obrigado aí pela participação. Lila Govinda Das, Jai, mas não é Krishna que é o Purusha Supremo, afinal até o Senhor Shiva virou Gopishvara na presença de Krishna na raça Lila. Sim, o Senhor Shiva é uma transformação de Krishna. É dito que assim como o leite, que é puro, quando ele entra em contato com o suco de limão, ele talha, transforma-se em coalhada ou iogurte. Né? A iogurte e a coalhada vem do leite. É um tipo de leite, mas é um leite talhado e a função dele, a reação dele no organismo é diferente do leite. Né? Por exemplo, se você beber muito leite, você vai ficar com diarreia. Agora, se você tomar iogurte ou coalhada, é o contrário, você se cura da diarreia. Né? Então, o efeito do iogurte e da coalhada é oposto ao do leite. Né? Por quê? Porque o leite entrou em contato com a substância azeda. Né? Da mesma forma, o Senhor Krishna, quando entra em contato com Durga, ele transforma-se no Senhor Shiva. E aí ele é o oposto de Shiva, de Krishna. Ele é ligado às dualidades, né, do bem e do mal, e ele pune ou ele satisfaz de acordo com o que a pessoa que ela faça, né? Com as atividades daquela pessoa. Então, é dito, né? Kshiran jatada devikara vishesha yoga sanjaya te pitata prita aste reto yasam bhutyana pitata samupaite karyats govinda madi purusham tamaham bhajami. Senhor Brahma, reza isso no Brahma Samhita, né? Que assim como o leite, quando entra em contato com o suco de tamarindo, transforma-se em iogurte, de uma maneira o Senhor Krishna, quando entra em contato com a natureza material e se imiscui, se mistura com a natureza material, ele transforma-se em Shiva. Né? Aí alguém fala, mas Krishna veio aqui no mundo, teve as Gopis, teve a Radharani, mas ele não se envolveu sexualmente. Né? Ele não se misturou como Shiva com Durga. Né? Haridashna Dasa, na discussão contemporânea sobre a chancela da sociologia e da antropologia e das ciências sociais em geral, a expressão sexo frágil é anacrônica. É anacrônica, mas é real. Né? Pode ser que a sociologia, a antropologia, não sei o que ia, considere anacrônica, mas é real. Né? A gente vê isso na prática. Por exemplo, é só ver as Olimpíadas, por exemplo. Os recordes masculinos sempre são superiores aos recordes femininos. Né? Não há nenhum recorde feminino nas Olimpíadas que supere o recorde masculino. Então é uma coisa fisiológica, a mulher é mais fraca do que o homem, fisicamente falando. Né? Então ela tem outros tipos de habilidades que o homem não tem. Ela pode ser, esse negócio de superioridade e inferioridade é muito relativo. Né? Por exemplo, um adulto é superior a uma criança, porque ele tem intelecto superior. Mas não quer dizer que nesse sentido ele é superior, mas a criança é superior ao adulto, porque é muito mais pura do que o adulto, pelo menos enquanto a criança. Né? E tem outras coisas da criança que superam os adultos. Né? São mais ágeis, são mais rápidas, não são se colocar um atleta querendo acompanhar uma criança, não vai conseguir. Até mesmo o Haridashna, que é um super atleta, né, não vai conseguir imitar tudo que a criança faz. No meio do dia vai estar exausto já. Né? Chega no meio do dia já está exausto, não vai conseguir acompanhar uma criança já de 6, 7 anos, né, hiperativa. Né? Então, esse conceito de superioridade e inferioridade, ele é relativo. E, agora, a fragilidade física, por exemplo, e mesmo mental, né, é provado, né, que a mulher, às vezes, age como criança. Né? Isso aí
Os Vedas falam isso, e não estou falando de antropologia, sociologia, nada disso, ciências sociais, estou falando dos Vedas. Né? Fala que a mulher às vezes age como criança, como a mente age assim, ao sabor da mente, né? Assim como aqui Dite agiu, né? E aí ela às vezes se dá mal por isso, né? Porque ela age sob o comando da mente, né? Mas uma devota já não é assim, né? A devota já tem assim, o conhecimento dado pelo guru, pelas escrituras, então já não é como uma mulher comum, né? E então até acontece nas Olimpíadas que às vezes uma mulher ela começa a tomar hormônios masculinos e ela vira assim como se fosse um homem, né? E começa a ganhar de todas as outras. Aí é proibido. Eles proíbem que ela compita com outras mulheres, porque ela ficou muito masculinizada e tomou muito hormônio, né? Ficou com aspectos masculinos. Então ela começa a ganhar de todas as outras. Então ela é proibida de competir, né? Então, assim, isso é algo que pode ser verificado, né, sem precisar estudar antropologia, sociologia e nem outros dias. Só de observar a gente vai ver que existe essa fragilidade feminina. E tanto é que agora temos o feminicídio, né? Por que não existe o hominicídio? Por que é sempre o feminicídio? Porque sempre é o homem que acaba batendo na mulher, acaba agredindo a mulher e até matando a mulher, né? A gente não vê, agora os homens estão sendo vítimas de hominicídio. Não. As mulheres são frágeis e acabam sendo vitimizadas pelo homem, né? Sendo assim controladas, sendo assim se diz, mentalmente, psicologicamente, fisicamente, né? Controlado pelo homem. E aí acaba havendo assim agora assim, é dito que a cada minuto 3 ou sei lá quantas mulheres no mundo sofrem abuso, né? Por que não é o contrário? O homem sofreu abuso. Também existe, mas é muito raro, né? Geralmente quem sofre abuso é a mulher, né? Então, não é assim, com todo respeito à sociologia e a todo o seu conhecimento acadêmico, né? Não é bem assim que a banda toca, né? A mulher realmente ela precisa de proteção, ela é um sexo frágil, precisa de proteção. Quando a sociologia fala isso, certamente é algo influenciado pelo feminismo, né? Agora temos aqui Haridashna, idade do obscurantismo e da tirania eclesiástica. Eu não sei se aqui ele está se referindo, né, à Idade Média, né? Tem aqui Haridashna, Kashyapa Muni, além de devoto de Shiva, era também irmão, Ele era irmão no sentido de que é considerado na Índia, quando por exemplo, o irmão da esposa também é considerado seu irmão, por isso. Mas ele veio de Brahma. O Sr. Shiva também veio de Brahma, então era irmão também, realmente, né? O Sr. Shiva nasceu da testa do Sr. Brahma, né? Continuando aqui, Vikasura, o demônio Vikasura, não é Vrikasura, é Vrikasura, isso mesmo, o demônio. Ver amaciado, kkk, eu não sei a que ela se refere aí. Sundarang, peraí que tem aqui, comentário do Sundarang. Sundarang, para ser amigo de Krishna, temos que satisfazer todas as qualidades apresentadas nos versos, ou bastaria satisfazer uma delas? Na verdade, se você é sincero e satisfaz uma, não sei, né? Mas pelo menos algumas delas, né? Já fica bem na fita, né? Já fica bem na fita, né? Se a pessoa satisfaz todas essas qualidades, então ela é devoto puro. É devoto puro. É uma alma muito rara, né? Mas se a pessoa satisfaz algumas delas, né? Já fica bem na fita, né? Supõe-se que nós estamos aí tentando, né? Há vários anos já temos algumas delas, né? Já é uma grande coisa, né?
Aqui, Marcelo Magalhães, isso aconteceria com a gente também? Às vezes somos colocados em luxúria para cumprir destinos traçados por Krishna dentro da teia dos karmas entrelaçados da Kali Yuga. Como se libertar dessas armadilhas divinas? Aí a sua pergunta, ela está assim misturando duas coisas, né? Uma coisa é o karma e outra coisa é Krishna. Krishna não está, o karma não é dado por Krishna. O karma é dado pelas leis da natureza, né? Então, pelo contrário, Krishna tira o karma, né? Ele diz na Bhagavad Gita, ele fala aquele famoso verso, né? Todo mundo conhece, como é que é? Renda-se a mim, né? Eu vou livrar você de todo o karma, não tema, né? Abandone toda Sarvadharma Parityajya Manikam Saranam Vraja abandone todo atividades kármicas, todos os dharmas, se renda a mim. Vou livrar você de todo o karma. Então, a atividade devocional está além do karma, acima do karma, né? Se você teve algum karma que você vai ter que pagar devido a atos de vidas passadas, ou mesmo dessa vida, Krishna ou vai amenizar esse karma, ou vai retirá-lo completamente, dependendo se ele já frutificou, se ele está em forma de semente. Isso está explicado nessa devoção, né? Mas não misturar isso com atividades devocionais, né? Uma coisa é atividade devocional, outra coisa é atividades piedosas, né? Então, você é colocado em luxúria, geralmente devido ao karma e não devido a Krishna, né? Krishna pode colocar você em luxúria se ele quer que você tenha um filho consciente de Krishna, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora prático, né? Que depois de todos aqueles preparativos de Garbhadana que eu falei, né? Por exemplo, eu disse, cantar 50 voltas, né? Jejuar, colocar Prabhupada cantando, acender incenso, né? Alguém vai dizer, mas vem cá, como é que a pessoa vai ter desejo sexual depois de tudo isso, né? Porque para ter o desejo sexual tem que ter um clima sensual, né? Geralmente o pessoal cria o contrário, um clima sensual, né? Uma música assim bem sensual tocando, né? Assim, assim não canta japa, pelo contrário, né? Ou seja, a pessoa tem que estar numa mentalidade sensual para ficar com luxúria para poder ter o ato sexual. Até bebem às vezes, né? Pessoas bebem álcool, né? Para poder tirar assim, os bloqueios mentais e aí ter o ato sexual. Aí a pessoa pensa, então, como é que pode, depois de tudo isso, cantar 50 voltas, acender incenso, né? Botar um CD tocando, né? Uma Prabhupada cantando, mas ela vai ter algum tipo de desejo sexual para poder ter o ato sexual. Por incrível que pareça, a pessoa, na hora, surge uma luxúria vinda do nada, né? E a pessoa, naquela hora, ela tem um desejo sexual e, né? Isso aconteceu comigo, né? E é uma coisa que eu achei que não ia dar certo, eu não ia conseguir. E no final, do nada, veio aquele desejo assim, sexual, assim, do nada, e eu então consegui cumprir, né, o Garbhadana Sanskara. Então, aí é diferente. Krishna, ele quis que eu tivesse um filho consciente de Krishna. Aqui tem mais uma coisa aqui, mas está passando aqui as mensagens, espera aí. Sundarangi, Prabhu, será mesmo isso uma realidade, a mulher agir como criança? Eu mesmo já presenciei homem agindo como criança. Quer dizer, não quer dizer que a recíproca também não seja verdadeira, né? E hoje em dia, né, Sundarangi, hoje em dia na Kali Yuga, homem e mulher mais ou menos tá igual, né? Assim, os dois são luxuriosamente, são iguais, o homem até às vezes mais luxurioso que a mulher ainda, né? E como nós vimos, a luxúria da mulher está muito ligada ao desejo de ter filhos, né? E a seu período fértil, né?
a mulher, quando não está no período fértil, ela não fica muito luxuriosa, né? Mas a luxúria da mulher, ela se manifesta de outras maneiras, através da vaidade, né? Através, né, de todo o entorno, né? Assim, de se enfeitar, de se maquiar, né? Tudo isso faz parte da luxúria da mulher, né? Ela se expande, né? A casa, assim, o seu lar, né? Assim, a decoração do seu corpo, a decoração da sua casa, ela se expande, né? E a do homem é mais assim, localizada, né? Então, mas os dois têm, hoje em dia os dois estão, assim, iguais nesse sentido, né? Mais ou menos iguais, né? Mas, originalmente, né, a mulher, ela tem às vezes, ela se deixa levar, né? Às vezes o homem, assim, ele é muito gentil, é muito, assim, cavalheiro, né? Abre a porta do carro para ela sentar, puxa a cadeira para ela sentar, serve, assim, e ela se deixa encantar por essa mise-en-scène todo, e no final o cara é um crápula, né? Faz tudo isso só para conquistar ela, mas por algum motivo ela se deixa levar por tudo isso, né? E é enganada, né? Então é uma das maneiras que ela manifesta essa ingenuidade, né? Essa ingenuidade, acho que Maia deixa ela bem encantada, porque toda mulher tem aquele arquétipo, né, do homem perfeito, né? Que é Krishna, né? Que é Sr. Shiva, né? Um homem perfeito, um homem educado, um homem cavalheiro, um homem elegante, um homem, né? E quando ela vê uma pessoa assim agir desse jeito, ela fica encantada e nem olha o que está por trás disso. O cara está mal intencionado, né? Ela só fica encantada por todo aquele mise-en-scène que o cara faz, né? E aí o cara pega na armadilha, né? Aí depois o cara se revela um crápula, né? Então isso aí tá nas escrituras, né, Sundarang? Que a mulher, ela inclusive está dito nesse verso aqui que o Sr. Shiva releva, né? Assim, quando a mulher peca, né? O Sr. Shiva releva, está aqui mesmo no significado aqui, né? Que até mesmo pessoas que são caçadores incivilizados, eles perdoam as mulheres, né? E o Sr. Shiva, ela está falando que o Sr. Shiva, por fato de ela ser mulher e ser assim, ter uma fraqueza no sentido assim mental, né? Ser muito assim frágil nesse sentido, muito facilmente levada pela ilusão, né? Então ela está pedindo ao Sr. Shiva que perdoe ela, né? Pelo fato de ela ser mulher, né? E até caçadores civilizados perdoam também, né? Pelo fato, as mulheres geralmente recebem penas mais leves, só pelo fato de ser mulher, de ser uma pessoa que tem assim uma fragilidade, né? E às vezes age como criança, mas também tem os homens que agem como criança. Vamos lá ver aqui, Marcos Hanuman. Sou muito grato a todos os Vaishnavas pelo Krishna Katha, que o Senhor Shri Krishna lhes abençoe com o conhecimento que leva de volta ao Supremo. Todas as glórias, Srila Prabhupada, Gaura Premanandi, Hare Krishna, obrigado, Prabhu. E finalmente, vamos ler o último comentário aqui, já são quase 10 horas. Lila Govinda Dasa. Até Maharaj Chandramukha, quando viu todas as qualidades de um devoto puro, precisa desenvolver, achou que não daria para ele. Por isso o exemplo da pardoquinha, né? A pardoquinha que determinadamente, né, resilientemente, né, tirando a água do oceano para reaver o seu ovinho, né? Assim, resiliência, né? Assim, paciência, né? Tolerância, né? Consigo mesmo. Tolerância não é só com os outros, não. Consigo mesmo. Se perdoar também, né? E realmente, para se desenvolver todas essas qualidades ali que Cristo está dizendo, são um devoto puro, né? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção, aqueles que ficaram até o fim, Sundarang. Você não respondeu para mim, Sundarang, você vai poder dar aula semana que vem. Me dá a resposta pelo WhatsApp, né? Eu mandei para você uma mensagem. Jai, todas as glórias a Shiguru e Shiguranga. Jai, Sila Prabhupada, Patita Pavan, Ki Jai, Haribo. Deixa eu ver aqui no Instagram. Eu vou desligar aqui o Facebook.
Mas no Instagram tem um monte de gente aqui que veio também e assistiu. Mas eu vou primeiro desligar aqui o Facebook, vou ver o pessoal do Instagram aqui.